Amados e diletos irmãos em Cristo Jesus, estamos de volta com o nosso estudo bíblico em 1 Samuel. O nosso objetivo é analisar as Escrituras do Gênesis ao Apocalipse. E no conteúdo anterior, nós havíamos falado sobre o jejum de Saul e os seus efeitos em Jonatas, no filho. Nesse conteúdo, nós estaremos analisando o fervor de Saul, o seu empreendimento com sucesso em muitas batalhas, evidentemente depois de passar por aquele processo de julgamento de Jonatas, Saul percebeu a gravidade do seu erro e o quanto ele estava afastado de Deus. E esse sucesso de Saul, posterior a este fato, é justamente o daquele quando um cidadão segue os caminhos de um homem de fé, as regras de um homem de fé, o procedimento de um homem de fé, e o que Jonatas era, e agora Saul, ele se intensifica em diversos combates com vitória, porque Jonatas era o exemplo de fé nesse exército. E porque Deus também concedeu vitórias a Saul pela sua vontade. Quantos ímpios que obtêm vitórias em diversos combates nas Escrituras? Pois bem, convido você a abrir sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 14, versículos 47 ao 52. Agora que Saul está seguro no controle do seu trono, ele começa então a atacar vigorosamente todos os seus inimigos em todas as regiões, por toda parte, obtendo vitória. Por isso eu gostaria de ler com você o versículo de número 47, que diz o seguinte: quando Saul assumiu o reinado sobre Israel, lutou contra os seus inimigos em redor, Moabitas, Amonitas, Edomitas, os reis de Zobá e os filisteus, para qualquer lado que fosse infligir-lhes castigo. Justamente por isso, por esta razão, que Saul fora bem-sucedido nesses confrontos, nessas perseguições aos seus inimigos. Mesmo tendo o seu reinado reprovado por Deus, o Senhor permitiu essas vitórias. Não se esqueça que aqui em 1 Samuel, no capítulo 13, versículo 13 e 14, o Senhor rejeita Saul, pois a Bíblia diz: disse Samuel, você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, seu Deus, lhes deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder em seu lugar, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Essa era a visão de Deus para com Saul. Mas Saul saiu em batalha com seus inimigos e destruindo seus inimigos por onde quer que ele fosse. Justamente porque a misericórdia e a bondade de Deus é maior do que nossas ações, do que nossas atitudes erradas. Se Deus cuidasse de mim e julgasse-me pelas minhas iniquidades, eu estaria eternamente perdido. Mas nós temos uma ferramenta maravilhosa
nós temos um processo maravilhoso de redenção em Jesus Cristo, seu Filho. E isto é a garantia da nossa vitória eterna. E por esta razão, o Senhor foi misericordioso com a casa de Saul, lhes concedendo vitória por onde passasse. Quantos ímpios na Bíblia que vencem batalhas? Você lembra de Ciro? Ciro não era um homem que conhecia a Deus. E mesmo o próprio Deus disse, ainda que tu não me conheces. Veja que Deus deu a Ciro a oportunidade de ser um grande herói, um grande vencedor, um grande rei. E Deus o usou e ainda o chamou de servo. Deus concedeu essas vitórias a Saul pela ação de fé do filho, conforme falamos, pela atitude de fé de Jonatas, que estava ali no comando do seu exército. Deus permitiu que Saul, embora sendo rejeitado pelo Senhor, permanecesse no trono de Israel, porque Deus tinha um líder, e conforme Samuel havia profetizado para o próprio Saul, Davi. E lembra que Davi começou bem cedo, ainda jovenzinho, se demonstrou um grande guerreiro, mas precisou aprender muito com Saul, com o exército. Precisou aprender gradativamente os segredos das guerras. E por isso Deus permitiu manter Saul ainda no trono por algum tempo, até que Davi estivesse maduro, preparado para assumir o trono de Israel. E assim, Saul terminou seu reinado justamente no tempo designado por Deus, quando o sucessor, aquele que tinha o direito sobre o trono de Israel pela vontade do Altíssimo, estava pronto para sentar no trono. Até que Davi estava preparado para assumir o controle de Israel, conforme veremos. E Deus tem seus modos para agir em cada tempo, dependendo das circunstâncias, ele tem um modo diferente para agir em nossas vidas e nas vidas de qualquer ser humano, seja ele quem for. Por isso, o versículo de número 48 do capítulo 14 de 1 Samuel, a Bíblia diz assim: lutou corajosamente e derrotou os amalequitas, libertando Israel das mãos daqueles que os saqueavam. Era justamente o conforme falamos, a vitória do bem contra o mal. Era a carne tentando vencer com seus próprios recursos. Mas lembre que Saul teve a oportunidade de ser um verdadeiro líder espiritual, mas ele era carnal por natureza. Mas mesmo assim, Deus permitiu que ele vencesse os inimigos do seu povo. E é interessante que essas vitórias que Saul obteve era uma forma que Deus estava mostrando o quanto o Senhor estava dando uma oportunidade para Saul, para que ele pudesse se arrepender, voltar atrás, ser um homem de Deus, um homem espiritual. Mas Saul rejeitou. Saul não quis caminhar pelo caminho da humildade, pelo caminho de Deus. Ele preferiu alimentar-se do homem carnal, do homem tirano, daquele que abusa do poder e usa o poder para o mal. Deus fez o possível para que Saul se regenerasse, mas Saul sempre rejeitou os caminhos de Deus para a sua vida. É interessante que no versículo de número 52, a Bíblia diz o seguinte: houve guerra acirrada contra os filisteus durante todo o reinado de Saul.
Por isso, sempre que Saul conhecia um homem forte e corajoso, alistava-o no seu exército. Os filisteus, embora vencidos, nunca deixou Israel em paz. Sempre provocou e Saul sempre estava em luta com este povo. Não é um exemplo daquele que tenta vencer o mundo com seus próprios recursos e não depender de Deus? Saul agia mesmo assim. E quantos filisteus que nos atribulam todos os dias de nossas vidas? Quem sabe você, meu irmão, está numa luta renhida contra os filisteus da carne, das tentações, das coisas humanas destrutíveis desta vida. Está lutando e relutando com Deus para vencer os horrores deste mundo. Se você se apegar às armas de Deus, os filisteus serão vencidos para sempre. Mas se você tentar lutar contra seus inimigos, como fez Saul, deixando Deus em um segundo plano, a vida não terá sucesso em lugar algum. Observe o que diz o apóstolo São Paulo. No capítulo 8 de Romanos, no versículo 1 e 2, ele é bem categórico no que diz aqui. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Graças a Deus, porque nós temos um defensor, nós temos um herói por excelência. É o Espírito de Deus que guerreia as nossas guerras espirituais. É Ele que nos coloca, que nos concede as armas necessárias para vencermos as fortalezas do inferno. Precisamos nos ancorar em Jesus Cristo. Somente assim o Espírito Santo nos concederá sempre o escape, sempre a vitória. E de guerra em guerra, de batalha em batalha, nós vamos sempre melhorando e vencendo, e o inimigo caindo por terra. Até que chegue o tempo da regeneração, até que chegue o tempo do qual esse corpo carnal e pecador será revestido da imortalidade e teremos um corpo semelhante ao corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, impossível de pecar. Mas enquanto estivermos nesta carne podre e terrena, estamos sujeitos às aflições, às lágrimas, estamos sujeitos às falhas, estamos sujeitos ao termômetro da fé espiritual. Um dia nós estamos lá em cima, no topo. Um dia estamos no meio. Um dia estamos cá embaixo. Mas estamos com nossa fé ancorada em Jesus Cristo, nosso Senhor. E essa é a nossa vitória. Observe o que diz a palavra de Deus no livro de Gálatas, no capítulo 6, versículo 14, para nós terminarmos. O apóstolo São Paulo diz assim: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Você já viu ou já procurou entender essa experiência de São Paulo? Crucificado para o mundo e o mundo crucificado para ele. A carne não tinha vez na vida do apóstolo São Paulo. Ele era um homem de Cristo, um homem espiritual. Ele era um homem espiritual, ele tinha o Espírito Santo e o Espírito Santo tinha Paulo. E é essa experiência que nós precisamos descobrir, alimentar e preservar em nossas vidas até a redenção de nosso corpo, até que partamos desta vida para a eternidade. Que Deus tenha piedade de mim,
Que Deus tenha piedade de nós, mas que possamos viver assim e jamais imitar o estilo medíocre de vida de Saul. Passou por muitas vitórias, fez vitórias estratégicas tremendas. Porém, isso não nos assusta, porque Deus sempre deu a ele oportunidade. Fez a ele um vencedor de diversas vitórias, mostrando que Deus é misericordioso e dá sempre uma oportunidade ao homem para se arrepender e voltar atrás, praticar as boas obras, praticar os caminhos de Deus e ser salvo. Que a graça de Jesus Cristo, que a sua misericórdia esteja conosco agora e sempre. Deus lhe abençoe. Até a próxima oportunidade, quando estaremos analisando o fracasso lamentável de Saul. Fique na paz, em nome de Jesus.